Opa, meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. Para o vídeo de hoje, vamos falar sobre os melhores comandantes para iniciantes de 2025. Ou seja, se você está querendo entrar no Commander ou conhece alguém que está nesse barco, este guia é suposto de ser o ponto de partida perfeito, de forma que é só compartilhar com quem está precisando. E fica tranquilo, pois apesar do 2025 no título, a ideia é que essas sugestões continuem valendo por um bom tempo. Esse é o primeiro episódio de uma série de 3 partes. Eu vou apresentar o que eu considero ser a maneira ideal de começar no Commander, e quem sabe até no Magic como um todo, e depois partiremos para sugestões de lendas para você construir, todas escolhidas a dedo por mim e pelo pessoal incrível do meu Apoia-se. E se Deus quiser, até o fim dessa série você terá uma miríade de ótimas opções dos mais diversos arquétipos para escolher. E nós vamos ver isso daqui juntos. Assim como o Budgetório está junto da 3D Universe, Deck Boxes, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas impressas em 3D. Seja enfeitando o seu setup, ou dando mais personalidade e segurança aos seus decks para os amigos da lojinha verem, você não vai ficar na mão. Então use o cupom BUDGETÓRIO5 e venha fazer parte da nossa família, obtendo a melhor box pelo melhor preço. Enquanto você estiver aí na descrição, aproveita para ajudar o canal no apoia.c/BudgetóriosCMD. Não consigo ser enfático bastante, mas isso aqui realmente só é possível por conta da galera que apoia aqui. E eu sou muito grato. Beleza? Então, beleza. Sem mais delongas, vamos passar para como iniciar nesse formato doido, mas divertido, que é o Commander. Logo de cara, eu quero começar falando sobre os dois grupos de pessoas que vão parar aqui nesse vídeo, e compõem 100% das pessoas que querem começar no Commander. O primeiro, que é o grupo das pessoas que já jogam Magic, e o segundo, que é o grupo das pessoas que vão começar do zero por esse formato. E para tirar da frente o mais rapidinho, se você já joga Magic, o caminho para adotar o Commander como formato que você joga pode ser mais simples do que parece. Mas de verdade, a barreira de entrada é muito menor do que formatos competitivos onde 5 mil ou mais reais é a norma. Se você tem acesso a uma loja local de Magic, eu recomendo primeiro ir lá para que você possa descobrir se tem pessoas que jogam Commander. De forma que antes mesmo de comprar o seu primeiro deck, você pode pedir para que elas te guiem para alguns jogos. Falta de baralho não é um problema comum para comandeiro, de forma que eles devem ter uma lista, e são uma lista simples inclusive, para te emprestar. E conforme você for pegando o molejo da coisa e se for criado um gosto, por essa bagunça, você volta aqui para ver quais são as listas legais de se montar que eu vou recomendar. Agora, se não tem grupo de Magic fixo ou uma lojinha na sua cidade, você passará por um processo similar ao do outro grupo alvo desse vídeo, que é o grupo das pessoas que nunca jogaram Magic antes e querem começar pelo Commander. Logo de cara, eu vou falar uma coisa que eu nunca escondi, já falei antes aqui inclusive, que é a opinião de que Commander é um péssimo formato para se começar no Magic. Pois não somente a pessoa que está iniciando tem que aprender o regrês e as regras, o que já é complicado, como ela também precisa conciliar 3 ou mais oponentes ao mesmo tempo, num formato que tem mais de 22 mil cartas válidas. E isso, pra mim, é demais pra quem tá começando. Se for possível, eu recomendo primeiro que você baixe o MTG Arena, caso você não entenda nada de Magic. Pois, por mais problemático que ele seja e as pessoas façam ele parecer, o Areninha tem um tutorial didático e uma experiência inicial bacana, onde você joga umas partidinhas enquanto a plataforma te guia. Assim que você tiver o básico, ou que nem eu disse, se você não tiver grupo de jogo na sua cidade, você pode continuar no online, por exemplo, no Arena, experimentando até mesmo o Brawl, que é um tipo de formato Commander, ou melhor dizendo, similar ao Commander, claramente foi inspirado nele, ou você pode continuar online procurando por grupos do WhatsApp, onde eu tenho certeza que ficarão felizes em te explicar o que fazer a seguir, inclusive te ajudando com as suas primeiras partidas. Um grupo que é público e gratuito que eu faço parte é o Boteco de Commander. Por mais que eu não seja, o cara mais ativo lá, eu acho que dá pra contar numa mão quantas vezes eu já mandei mensagem no geral, sempre rola muito papo no grupo do Zap, logo eu aposto que dá pra organizar algo bem legal. Ai, Manuel, mas eu não tenho cartas físicas, como que eu vou jogar com esse povo? E bom, tem duas formas principais de conciliar isso ao meu ver. Você pode organizar algo 100% digital, usando o OBS para capturar a sua tela e o site Moxfield para ser o seu campo de batalha virtual. Tá certo que tudo ali é bem manual mesmo, mas jogar físico também seria. A
Alternativamente, eu recomendaria pegar um pacote de Shield, como qualquer um desses aí na tela, vou separar alguma oferta bacana que eu encontrar, para fazer proxies das cartas de uma das listas que eu vou apresentar hoje. De preferência que te parecer mais legal. Você só precisa de um Shield, imprimir numa qualidade boa, de preferência a carta que você vai usar. O mínimo que você faz é colorida, né? Se você não tiver assim, nossa, acessa melhor a impressora de todas ou uma gráfica. E aí por trás você bota uma cartinha de Magic bofeira qualquer que você pode até comprar na Liga Magic ou achar em qualquer lojinha. Eu já ensinei mais de uma pessoa a jogar assim e é bem de boa no casual começar com cartas proxy, pois você tá aprendendo. Sem falar que no Spell Table da vida é bem de boa inclusive continuar com a carta proxy, pois dela pra original vale muito menos quando tá tudo na frente da câmera. Se a sua situação de início de formato não tá contido no que eu falei aqui, né, se o que você tá passando tá fora desses exemplos, comente abaixo qual que é o seu problema, pois eu posso te ajudar a pensar na solução em como começar no Commander. Só fica avisado, tá? Não tem milagre a ser feito caso você não tenha acesso a outras pessoas de forma alguma, beleza? Jogar Magic sozinho vai ser só na areninha mesmo ou talvez no Magic Online. Agora sim, hein? Chegou a parte boa, onde eu vou falar dos melhores comandantes para iniciantes, com opções de escolha dos mais diversos arquétipos. E para critério de avaliação, eu já vou deixar claro aqui, eu considero um comandante bom para iniciante quando ele apresenta uma simplicidade inicial bacana, né? Nada que fica jogando demais na própria mão, controle, combo, essas coisas que dá nó na cabeça de noob. E isso tudo tem que estar atrelado a uma profundidade maior do que a que é apresentada inicialmente. Algo que pode ser explorado mais à frente. Ou seja, um bom comandante pra mim é o comandante que é simples de se entender, mas apresenta muitas opções que o jogador pode ou não optar por explorar futuramente. Não tem exemplo melhor disso do que a Karametra, a deusa da colheita. Uma criatura lendária encantamento Deus 6/7 por 5 manas, com indestrutível. Não é criatura enquanto sua devoção ao verde e ao branco não for 7. E sempre que você conjurar uma mágica de criatura, você pode procurar no seu deck por uma floresta ou uma planície, colocar no campo de batalha virado e então embaralhar o seu grimório. E frequentemente quando eu vou criar algum conteúdo, eu pesquiso por artigos a respeito, seja para me inspirar ou, mais importante ainda, para ver se eu não tô esquecendo nada muito óbvio. E a Karametra é basicamente a carta coringa de qualquer lista de melhores comandantes para iniciantes, principalmente pela sua versatilidade. Pois como a sua habilidade não a limita a nenhum tipo de criatura, podemos simplesmente escolher as que mais nos agradam e aproveitar dessa aceleração de mana acidental que acontece paralelo ao nosso plano de jogo. Tudo isso no pacote Selesnya, bem fechadinho, que vai nos dar as armas necessárias para prosperar ao longo da partida. Ao meu ver, uma lista mais iniciante de Karametra focaria na aterragem, com grande criação de fichas, utilizando criaturas como a Maja, o Arcanjo de Emeria, um Vingador de Zendikar, talvez, tipo de coisa. Algo bem fácil para iniciante, pois basicamente isso vai juntar quantidade de vantagens na board com toda a segurança que o excesso de terrenos em jogo consegue proporcionar. Porém, conforme o jogador evolui, eu já acho que a Karametra possibilita fazer outros tipos de maldade, como incluir uns destaques ali. O povo fala muito, né, de deck branco e preto de destaques, mas Selesnya consegue ser bem cruel também. Vários combinhos de criatura que voltam para a própria mão, onde você vai rampar com um bicho só. E você finaliza tudo isso com as suas cartas mais caras de jogador experiente, como um Craterhoof Behemoth da vida, uma Cavalaria Sacode-Lua, tornando até mesmo 6 stackzinhos ali em bichos 7/7 ou maiores. Esse é um deck que tu monta tão caro ou complexo quanto quiser, e por isso eu não me imagino abrindo essa série com qualquer outra lista. Em seguida, nós temos Dina, Imbuidora de Almas, uma criatura lendária Dríade Druida, que diz que sempre que você ganha vida, cada oponente perde um de vida, e você pode pagar um, sacrificar outra criatura, e Dina, Imbuidora de Almas, ganha mais X+0 até o fim do turno, sendo X o poder da criatura sacrificada. E curiosamente, essa é uma comandante que eu lembro de ter visto muito a respeito no próprio Apoia-se do canal, então talvez eu devesse até fazer um vídeo próprio da moça em breve. Mas enquanto isso não sai, a Dina, ao contrário da comandante anterior, é uma criatura lendária que não precisa de uma meia cheia para fazer história, até combatendo um pouco a noção de que deck para iniciante é só deck de bicho grande burro ou de fichinhas. Apesar de que sim, a Dina gostaria de fichinhas, dependendo da aproximação usada, pois vários bichos entrando significa que a sua encarregada da essência vai trigar loucamente e que todas essas criaturas morrendo vão fazer o seu Saudador da Morte fazer a festa ao vivo e em cores. Alternativamente, sim, a Dina gostaria de bichões grandes e burros também, sendo ela a estudante versátil que é, pois cartas como a Pesquisadora de Sangue crescem de maneira desvairada e isso pode tornar a Dina num bichão que acerta letal se tiver uma passagem do Ladino em jogo.
O importante é que conforme o jogador vai aprendendo essa lista, ele ou ela começa a valorizar mais a parte política da mesa, onde com a Dina você vai ter que balancear os seus efeitos que drenam vida de todos com os que drenam vida de só alguns. Por exemplo, botando pra trás aquele oponente que foi destilingado lá pra frente por um Soul Ring no início da partida. E eventualmente até mesmo um terceiro estilo de jogo pode surgir, que é o de combo, onde usamos loops com a Dina para causar dano letal num turno só. Eu sei que nem todo mundo curte combo, alguns teriam dificuldade até de dizer que passar a gostar de combo é uma evolução, mas balancear o que funciona melhor com o que te agrada mais é uma habilidade que a Dina com certeza vai te fazer exercer. E aí, tá gostando do vídeo? Não sou tanto de pedir isso, mas como essa é uma série que vai ter início, meio e fim, ou vai depender do feedback de vocês, por favor, deixa um like, comente abaixo qual comandante que você começou no Commander ou que você recomenda começar no Commander. Engajem o vídeo, isso é uma maneira de eu saber que eu devo continuar com a parte 2 e parte 3. Sussa? Então vamos continuar aqui. Seguido nós temos Shishirou, a lâmina despedaçada, uma criatura lendária cobra samurai, que diz que sempre que uma aura ou equipamento entra no campo de batalha sob seu controle, cria uma ficha de espírito vermelho 2/2 com ameaçar. E no início da sua fase final, coloque o marcador +1/+1 em cada criatura modificada que você controla. E ele te lembra, né, que equipamentos, auras que você controla e marcadores são modificações. E apesar de eu nunca ter tido um deck de Shishirou, ele sempre foi um querido meu. Principalmente pois na época de Kamigawa, eu vi o deck dele ser esnobado em comparação à lista de veículos da Kotori, principalmente pelo Shurikai que vinha naquele baralho. Porém, o Shishirou é um comandante bom pra começar, na minha opinião. Principalmente pois ele te deixa ir numa vertente de equipamentos, auras ou marcadores sem te prender em nenhum deles. Que é ótimo pra quem tá experimentando o formato aos poucos. Gostou muito de marcadores? Beleza, mas você ainda pode utilizar aquela espada que prolifera ou aquela aura que faz alguma coisa doida com isso. Ou, por exemplo, gostou de equipamentos? Isso não te pede de utilizar aquela aura de proteção ou de compra. Equipamentinho vai para o marcadorzinho e marcadorzinho fica mesmo que o equipamento seja removido. Isso é algo bastante especial. O jogador que se dedicar a essa lista pode eventualmente aprender a como otimizar o seu foco, usando um dos 3 tipos principalmente, ou ainda aquele jogador ou jogadora pode aprender a melhorar a sua qualidade de escolha de cards, onde mesmo sem focar em nenhum dos 3 tipos, ele ou ela passam a aprender quais cartas que valem ou não a pena para o estilo de jogo do Shishirou. Além de que é sempre bom ter experiência com essas listas que têm necessidade de proteger algo como uma criatura equipada, uma criatura encantada, pois isso te ensina a jogar em torno de remoções inimigas, o que é uma habilidade universal. Fazendo um repeteco, a gente vai ter aqui Mimenon, exilada de Ultros, uma criatura lendária conselheiro água-viva com voar, 1/3, que possui apenas uma simples habilidade que diz que, sempre que um artefato que você controla entra, coloca o marcador +1/+1 na criatura alvo. Trazendo não somente mais representatividade de Edge of Eternities, que foi uma coleção excelente pra mim, mas cumprindo a minha promessa também, eu trouxe a Mimenon mais uma vez aqui. Por que eu faria isso? Bom, pois essa criatura não é somente uma lista de fichas variadas ou de tesouros, mas sim uma potente alternativa para marcadores +1/+1 que sequer precisam de verde ou branco para funcionar. Pois sim, podemos fazer isso aqui com a maior quantidade de criaturas que geram tesouros, visando aumentá-las. Mas também é possível colocar tudo que tem modular aqui, para que essas criaturas passem esses marcadores em sua morte. Aí quando você menos espera, já começa a entrar mais e mais sinergias de marcadores +1/+1, proliferar, aí você já vai estar lá, encaixando sinergia de artefato no meio disso tudo. Acho que o Mimenon vai brilhar justamente ensinando como balancear múltiplos temas, e com maestria, pois temos uma série de interesses comuns para utilizar aqui. Pro nosso quinto comandante de hoje, a gente tem Aralme da Maré Morta, uma criatura lendária tritão mago por 3 manas, 1/4, que possui uma única habilidade meio longa, que diz: vire Aralme, exile cards do seu cemitério igual ao número de oponentes que você tem, e a criatura alvo no seu cemitério ganha bis até o fim do turno. E o custo de bis é igual ao seu custo de mana. E para aqueles que não lembram, bis funciona da seguinte forma: você exila aquele card com bis e paga o seu custo de mana, para cada oponente você cria uma ficha que é cópia da criatura exilada e que ataca aquele oponente naquele turno se estiver apta. Aquelas fichas ganham ímpeto e sacrifica no início da sua próxima etapa final. Ative apenas como um feitiço. E cara, Reanimate, meu amigo, esse é um dos arquétipos que eu joguei mais tirando o de aristocratas. E de início eu comecei com Kenrith pensando, nossa, eu acho que eu gostaria de fazer isso aqui. Aproveitar essas coisas que envolvem criaturas entrando e saindo do meu grave. E
E não somente esse se tornou um deck que foi tão forte que eu precisei desmontar, como eu acabei até incorporando isso em outras listas, valorizando muito mais as execuções e as reanimações, até mesmo em deckzinhos temáticos de criaturas, ou quiçá até mesmo decks Spellslinger. Então eu acho que só nisso, só no arquétipo que a Aralme provém, você já vai ter uma curva de aprendizado. Porém, jogar de Reanimate não é só isso. Você vai frequentemente ficar se questionando quantas formas de descartar cartas eu preciso, quantas redundâncias de reanimação eu preciso ter para caso minha comandante não esteja disponível. Será que eu preciso realmente disso? Às vezes eu posso reanimar minha própria comandante. No caso da Aralme, como que eu vou encher o meu cemitério, pois exilar 3 cartas todo turno parece fácil, mas não é, principalmente no early game. E isso sem falar, é claro, das coisas básicas que tem que ter na lista. Emoção, anulação, global, os seus bichos a serem reanimados, esse tipo de coisa. A Aralme entra um pouco na parte do Shishiro. Eu acho que o que ela vai ensinar muito para iniciantes é essa habilidade de identificar o que funciona e o que não funciona, mas a construção do deck em si, a quantidade de cada coisa que vai nele, é um foco muito grande aqui. E quando você se torna mestre nisso, qualquer Reanimator se torna imparável. A sexta carta de hoje, a gente tem Ayara, primeira de Locthwain, a criatura lendária elfo nobre 2/3 por 3 manas pretos, e diz que, sempre que Ayara, primeira de Locthwain, ou outra criatura preta entra no campo de batalha sob seu controle, cada oponente perde um ponto de vida e você ganha um ponto de vida. E outra habilidade diz que você pode virar ela, sacrificar outra criatura preta e comprar um card. Um dos primeiros motivos que eu gosto muito da Ayara para iniciantes tem a ver justamente com o fato dela ser uma criatura monocolorida, que é algo que, se você não reparou ainda, não aconteceu até então nesse vídeo. E o porquê disso acontecer é que, apesar de muitas vezes as pessoas falarem ah não, deck monocolorido é muito bom para iniciante, eu já não sou tanto dessa opinião, pois eu consigo ver muito bem um iniciante pensando, nossa, eu queria jogar de mais de uma cor, a minha cor sozinha não provém a quantidade de efeitos que eu gostaria de ter acesso. Porém, a cor preta no Magic é uma das poucas que eu acho que realmente não deixa a desejar em nada. Acho que ela e o verde estão ali juntinhos nesse caso. E nós temos inclusive várias peças que envolvem você ter devoção ao preto alta, várias quantidades de pântanos para trigar efeitos. De forma que essa é uma das cores mais saborosas, eu diria, para você brincar com isso. Sobre o tema em si, né, não preciso nem dizer. Aristocratas é um ramo de deck, né, um arquétipo muito amplo. Você pode construir sim como fichinhas, você pode fazer o que eu faço, que é usar todas aquelas criaturas tipo ocultista novata que querem morrer e ficar lupando isso tudo. Entra um pouquinho ali na mesma coisa da Aralme, Reanimator, mas enquanto a Aralme vai fazer o bicho uma vez só, que ele vai ser exilado, aqui a gente realmente quer ficar lupando e lupando e lupando aqueles Reassemble Skeletons da vida. Eu acho que a Ayara ensina uma lição importante que restrições acabam trazendo criatividade, pois mesmo que você não passe tanto trabalho jogando com a cor preta, você vai ter que ser um pouquinho mais criativo, e ela realmente vai te dar não só uma bagagem política, por ter que interagir com todo mundo drenando vida sua, ou melhor, o contrário, né, você drenando vida de todo mundo, mas você também vai passar a ver outras coisas como forma de tirar vantagem. E é a principal coisa que o Aristocratas acaba fazendo. Nosso penúltimo comandante de hoje, nós temos Castral, Penacho do Vento, uma criatura lendária pássaro batedor por 5 manas, 4/5 com voar, e diz que, sempre que um ou mais pássaros que você controla andam dano de combate a um jogador, escolha um. Você pode colocar uma criatura pássaro do seu cemitério ou da sua mão no campo de batalha com um marcador de finalidade em cima de si, e se aquela criatura for sair com um marcador de finalidade, ela é exilada, ou você pode colocar um marcador +1/+1 em cada pássaro que você controla, ou você pode comprar um card. E sobre o Castral, eu não vou dizer assim que tem tantas lições a serem aprendidas aqui. É um deck de voador, é um deck de passaralho do carinho. Talvez a lição seja se você gosta ou não de decks temáticos de um tipo de criatura só, mas eu acho que o arquétipo de voadores aí sim é algo muito bom para iniciantes, pois não é aquela coisa, sabe? Nossa, vou lotar a mesa de 1 milhão de permanentes. Mas você aprende sim a trabalhar com poucas permanentes que são muito sinérgicas entre si, construindo um endgame muito poderoso. Quando você trabalha com decks tipo Castral, você passa a priorizar certos alvos, enxergar a sinergia inerente entre as cartas, e eu acho que as escolhas tomadas momento a momento vão te tornar um jogador melhor sim. Isso tudo atrelado, é claro, à superioridade que as estratégias voadoras têm sobre muitas outras, onde vai ser fácil para você bloquear outros decks, mas vai ser absolutamente terrível para outros decks bloquear o seu time. Então é só um deck muito satisfatório que vai te deixar mais afiado no gameplay. E
por fim, eu trago aqui uma escolha polêmica, talvez, que é o Volo, Guia dos Monstros. Uma criatura lendária, humano mago por 4 manas, Simic, né, a cor do pecado, 3/2, com uma única habilidade que diz que, sempre que você conjura uma criatura que não compartilha um tipo de criatura com uma criatura que você já controla, ou uma criatura em seu cemitério, copia aquela mágica. E aí a cópia da criatura se torna uma ficha. O motivo de eu querer trazer o Volo aqui, no entanto, é que alguns iniciantes simplesmente vão gostar muito da ideia de dobrar criatura, cara. Eu sei, para os outros decks, no geral, eu falei sobre como você pode crescer como jogador, coisas que podem ser, né, agregadas à sua carreira, conhecimentos que você leva de uma lista para outra, mas um deck pode ser bom para iniciante simplesmente porque ele é satisfatório. Um pouquinho do que eu já falei pro Castral, não é? E é inegável que Simic, bichão, Simic gera valor, é muito atraente para quem tá começando. Se as pessoas vão querer continuar no Simic de gerar valor, aí eu não sei. Eu, por exemplo, evito hoje em dia. Eu não gosto tanto mais de Simic de valor. Apesar de que de vez em quando eu ainda testa, né, um Ezuri aqui, um Ezuri ali, pois eu comprei o pré-con dele na época. Porém, um motivo que eu acho que o Volo pode funcionar muito bem no geral é por conta da restrição dele de tipos no cemitério ou tipos de criaturas que já estão na mesa. Pois, se você quer ter a menor quantidade de trabalho possível enquanto joga, você precisa botar a máxima quantidade possível de esforço enquanto tá montando seu deck, tendo certeza de que nenhuma criatura compartilha um tipo com outra. Ah, Emanuel, isso é possível? É claro que é possível. Eu já vi decks de Volo onde todas as suas criaturas têm tipos únicos. Eu acho que, por mais que o Volo seja, sim, Simic de bichão, Simic de gerar valor, o fato de você ter uma restrição tão forte é talvez um aprendizado pra quem tá começando. Pois quando a gente começa, a gente tá tentando pegar, né, o ritmo das coisas, não costuma se preocupar tanto com restrições. Mas o Volo logo de cara vai te falar assim: ô, fi, presta atenção um pouquinho no que você tá fazendo. E só por isso ele é um Simic de bicho grande burro que é mais inteligente do que muito deck azul ou vermelho. Bom, por hoje é isso. Se atentem, né? Essa é só a parte 1 de 3. Nos próximos vídeos vamos ter mais comandantes. Felizmente eu gastei bastante tempo explicando essa parte de como começar no Commander, os próximos vídeos não vão ter essa parte. E assim, se vocês puderem apoiar essa série, eu agradeço muito. Eu ainda devo continuar ela, não sei, vamos ver como é que vai ser o feedback. Acho que se ninguém assistir isso aqui em absoluto, talvez eu só largue mesmo, mas eu acho que tem potencial. E vocês podem voltar pra isso com o seu like, com o seu comentário, o seu compartilhamento na lojinha. E por fim, eu queria deixar aqui um alô pros meus apoiadores, pois vocês que fazem isso daqui acontecer. Em especial um salve pro nosso patrão generoso, Fake Selbit. Valeu, amigo. Você sabe, fica até meio sem jeito, mas brigadão mesmo, é de coração. E dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, meu nome é Emanuel, e esse é o Budgetório. Até mais!